Ainda hoje, saiba qual é a hora certa de falar sobre sexo com os filhos. A seguir no nosso quadro Emoções Equilibradas, saiba qual é a hora e a forma certa para falar sobre sexo com os filhos. Em menos de 3 minutos, estamos de volta. Até já! Em tempo de liberdade sexual, como falar sobre sexo com o seu filho? O assunto que trava muitos pais na hora H é o tema de hoje no nosso quadro Emoções Equilibradas. Quem vai explicar melhor sobre como agir nessa situação é a psicóloga, a doutora Marília Fedilk, que gentilmente aceitou mais uma vez o nosso convite. Bem-vinda, doutora. Eu que agradeço. Adorei estar aqui com você. É muito bom poder voltar. Obrigada, obrigada. Doutora, primeiramente, por onde começar? Olha, na verdade, os pais não precisam ficar muito preocupados, que normalmente as crianças vão trazendo isso naturalmente. Sim, eu não sei né? se isso é bom ou ruim, mas os pais têm que estar preparados. Eles têm que estar preparados, né? Mas as crianças, normalmente, elas começam com perguntas muito inocentes. Eu diria que o primeiro ponto dessa conversa sobre sexualidade é os pais entenderem que a sexualidade ela é algo natural. Primeiro, os pais têm que se observar e perceber como eles lidam com a sexualidade, né? E entender que as crianças, naturalmente, vão desenvolver a sexualidade delas, mas que a malícia, a compreensão total sobre a sexualidade é do adulto. A criança não tem essa compreensão, essa maneira de lidar com a sexualidade. Então, normalmente a criança, por volta dos 3, 4 anos, ela já começa a fazer algumas perguntas que os pais entendem muito mais como sexual do que a própria criança, né? Por exemplo, vão perguntar sobre a diferença do menino e da menina, vão perguntar sobre por que o pai beija a mãe na boca e ele não pode beijar a mãe na boca. Então, ele vai fazer essas pequenas perguntas e aí é importante que os pais tenham bastante serenidade para falar e colocam de uma maneira muito tranquila. Por exemplo, como é que você responderia se o filho te pergunta assim, mas eu quero beijar na boca, beijo de namorado na minha mãe, como faz no papai. A postura tem que ser muito clara e afetiva, né? Não, meu amor, você é meu filho, beijo na boca, a mamãe vai dar só no papai, porque ele é o meu namorado. Entendi. E aí vai estabelecendo uma relação muito clara para a criança do que é natural e o que não é natural na relação pais e filhos e na relação homem e mulher. Entendi. Tem muita questão também que os pais, nesta hora, querem saber. Pode tomar banho junto ou não pode? Quando ele pergunta aquelas questão assim, super H, tem que agir com naturalidade, né, doutora? Pode ou não pode tomar banho junto? A criança vai descobrindo como é que é o corpo? Que orientação você daria? Olha, se o banho ele vai acontecendo desde que a criança é bem pequena, naturalmente, vai ficando muito natural para a criança. O que pode acontecer é que ela vai começar a perguntar se o corpo dela vai ficar igual ao do pai ou da mãe, ou vai perguntar sobre, às vezes, os pelos pubianos. O natural é que você pense assim, corpo, todos nós somos corpo. Nós temos um corpo, somos um corpo, né? Que você responda muito naturalmente. E lembre que responda apenas o que a criança pergunta. O problema é que às vezes os pais entendem que tem que dar uma aula de sexualidade, né? E não precisa dar uma aula de sexualidade. Se a criança pergunta algo, responda exatamente aquilo que ela perguntou. Mas, por exemplo, se a criança pergunta para os pais com relação, tá tomando banho, e aí vê o pai e a mãe, e aí pergunta, mas vocês transam? Né? Aí os pais ficam apavorados. O que eu vou responder? Primeiro eu pergunto, pois é, mas aonde que você ouviu esse termo? Quem te explica? Quem falou isso? O que você acha que é? Então os pais primeiro têm que dar uma sondada para ver o que a criança está entendendo sobre aquele tema. Porque às vezes ela não sabe do que ela está falando. Ela só ouviu em algum lugar que os pais transam, por exemplo. Mas ela nem tem noção do que seria o transar. E se o pai vai fazer uma lista realmente do que é, a criança vai ficar apavorada porque ela não tem maturidade ainda para compreender o que está acontecendo. E como tratar os órgãos sexuais? Por apelido, pelo nome mesmo, o que é melhor? Olha, na verdade, o ideal é sempre que você deixe muito claro para a criança que existem os nomes que são científicos, pênis e vagina. Mas, às vezes, de uma forma carinhosa, pode dar um apelidinho, mas sempre deixando claro que é como se fosse o nosso nome. Nós temos um nome e temos apelido, certo? E o que a gente pode orientar para quem está em casa do que pode ou não falar, doutora? Tem essa questão?
Olha, na verdade tem que cuidar muito para não expor muito a criança conforme a idade dela, né? Eu acho que o pai tem que tomar muito cuidado, por exemplo, com revistas pornográficas em casa. Eu diria que não é nada adequado se ter esse tipo de material em casa, porque a criança, digamos que uma criança de 5 anos veja uma revista pornográfica. Isso para ela vai ser extremamente traumatizante, porque ela não tem maturidade para lidar e para compreender o que ela está vendo. Então isso é bastante importante, você cuidar dessa questão da criança não ter um acesso excessivo. O que falar? Falar mais relacionado ao afeto. Se os pais desde pequeno falarem para a criança da sexualidade muito em volta do afeto, você vai estar protegendo a criança. Porque ela vai inclusive entender quando alguém de alguma forma abusar sexualmente, tentar abusar sexualmente dela, que aquilo não é natural. Porque sexo tem a ver com respeito, tem a ver com afeto, com amor, né? E aí ela vai entendendo com muita tranquilidade que o corpo dela não tem nada errado. Por exemplo, uma das coisas que normalmente os pais têm muita dúvida, se pega uma criança se tocando na área genital, o que fazer, né? Primeira coisa, explicar que tudo bem, que é natural, que sabe-se que é uma região do corpo da gente que é muito sensível, que é prazeroso, mas que isso é algo que a gente faz na intimidade. E aí pode até pedir para a criança, você já viu alguém fazendo isso? Não, nunca vi. Então, se você nunca viu alguém fazendo isso, é porque isso é algo que a gente sente e vive na intimidade. Aí você não vai, digamos, reprimir a criança, não vai tornar aquilo como um grande perigo e ela vai conseguir trabalhar de uma maneira natural. O que favorece o desenvolvimento saudável na sexualidade? A primeira coisa eu diria para você é uma relação familiar harmoniosa. Ela poder presenciar a relação homem e mulher com muito afeto entre pai e mãe. Essa é a base, entendeu? É a base. Se ela vê o carinho entre pai e mãe, vê eles trocando carinhos, abraços, o respeito, é a base de qualquer sexualidade saudável. E a partir disso, muita verdade. Sempre explicar com muito carinho e muita verdade. Sempre lembrando a criança que o corpo dela é um templo. É o templo pessoal dela. E que ela deve cuidar muito do corpo dela, né? Aí você vai tendo a base de uma sexualidade saudável para a gente, de alguma forma, superar o que a gente está vendo nas novelas, que é a banalização da sexualidade, né? É verdade. Doutora Marínia, muito obrigada pela sua participação aqui no Ver Mais. Um abraço. Obrigada.